Vê se já tá aparecendo que eu tô. Oi! A Emília já tá. Oi, gente! Tudo bem? Tô aguardando a Clarice, a nossa convidada, entrar. Todo mundo tá me ouvindo bem? Te chamo Clarice por aí ou pelo Instagram do banco? Oi, Rebeca! Esse negócio é legal, né? Yasvi, Maria Pia. Que legal, hein? Centro Comunitário Irmãos Kennedy, que tá aí? Muito bom. Vou chamar a Clarice, então. Já chamei a Clarice. Bom, quase todo mundo que está aqui me conhece, né? Mas vou me apresentar enquanto está aguardando a Clarice a aceitar. Eu sou a Luísa, do Instituto FI. O Instituto FI é uma ONG que faz ponte entre doadores e projetos sociais. A gente tem 6 anos de atuação. A gente tenta identificar primeiro a causa do doador e depois a gente conecta com vários projetos, acompanhando toda a doação, fazendo planejamento da doação, depois prestando contas do que está sendo feito com essa doação, com relatório, com visita. Oi, Clarice, te chamei. Vou de novo. Peraí. É muita modernidade. Chamei de novo, Clarice. Ei, pessoal. É muito moderno isso. É muito bom. Eu estava contando aqui primeiro do Instituto FI, né? Quem eu sou, para quem não me conhece. Tem um monte de gente que a gente conhece aqui. Tô Então, vendo. é tipo bate-papo de. Em Quase casa bate-papo mesmo, de né? bar. Estamos em casa mesmo, home office. Todo mundo em casa, feriado, e aí virou todo dia a dia, né? Eu falo com a Clarice mais do que em todos os nossos anos de Com certeza. parceria. A gente tem falado nesses últimos dias. Então, eu vou fazer uma introdução aqui do União Rio e o que a gente está fazendo junto. E, por favor, façam perguntas, que a ideia dessa live é a gente realmente esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm, curiosidade, quem quer fazer um projeto parecido, o que quer que seja. Então, o Rio contra o Corona, que é essa ação que o Instituto FI, o Banco da Providência e o Instituto Eco estão liderando, ele faz parte do movimento União Rio, que foi um grupo de amigos, empresários, empreendedores sociais que se juntaram nesse momento de coronavírus para fazer alguma coisa pelo Rio. E a gente já estava muito preocupado com o que ia acontecer com as organizações sociais que a gente já apoia, com as famílias que os nossos projetos apoiam. E a gente rapidamente, no final de semana, colocou de pé um site, né, que aqui a agência da Ecos fez no domingo. E na terça-feira a gente estava fazendo a nossa primeira entrega. E é o que a gente fala, né? Se contassem pra gente isso há 2 meses atrás, a gente ia falar que não, isso não é possível, impossível acontecer. Então, eu queria que primeiro que a Clarice contasse um pouco o que é o Banco da Providência, que eu acho importante, para todo mundo entender um pouco. E aí depois a gente entra nessa logística que é o Rio contra o Corona para entrega de cestas básicas. A Clarice pode falar dos números brilhantemente, que ela conta ali na unha. Então, Clarice, conta um pouco para a gente do Banco da Providência, por favor.
Bom, o Banco da Providência é uma instituição que fez 60 anos no ano passado, foi criada por Dom Helder, e a missão sempre foi trabalhar com a extrema pobreza, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nesses 60 anos, a gente já passou por várias formas de atuar, né, mas desde 2002, a gente desenvolveu um programa de inclusão social de famílias, onde a gente trabalha com famílias que vivem nas favelas, em situação de pobreza extrema, e o nosso foco é capacitar para que elas possam gerar renda, né? E terem suas vidas e gerenciarem suas vidas. Então, a gente tem um foco muito grande no empreendedorismo, né? Principalmente de 2015 para cá, que os empregos formais foram embora, né? Então, essas famílias precisam gerar renda. Mais de 80% são mulheres, chefes de família, uma média de 4 pessoas por família. Então, todo o nosso foco é trabalhar para que essas pessoas tenham condições de desenvolver as suas potencialidades, né? Porque, na verdade, o que lhes faltou foram oportunidades nesse tempo todo, né? De vida que tiveram. E o que a gente está vivendo agora com essa pandemia, a gente está colhendo os frutos de ser um dos países mais desiguais do mundo, né? Tomara, com esse trabalho todo que todo mundo está fazendo, tomara que quando isso passe, a gente tenha um outro olhar, que a gente entenda que realmente deixando essa legião de pessoas para trás, vivendo em comunidades insalubres, com vulnerabilidades enormes, a gente não consegue um desenvolvimento sustentável para o nosso país, né? E aí o que eu tenho dito para todo mundo é que esse momento ele levantou o tapete, né? De tudo que estava aí posto há muito tempo e que agora a gente precisa, com urgência, né, sem planejamento, indo na ação direta para conseguir suprir. E nós somos um grupo de organizações voluntárias, são voluntários que estão envolvidos, que temos uma limitação financeira, limitação logística, né, para conseguir atender a todos. Então, para a gente é muito angustiante no dia a dia receber mais e mais pedidos de doação e a gente tem uma limitação. Então, o Instituto FII, ele recebe os recursos, então, para doar para essa campanha específica, tem o site, que é o riocontracorona.org. Você também pode entrar pelo Movimento União Rio, pode ser depósito em conta, pode ser através do AME e pode ser através do PayPal. Então, várias formas desse recurso chegar para a gente. E aí, a equipe do banco, a equipe da Clarice, faz toda a cotação dos alimentos e monta toda a logística. E aí, conta pra gente um pouco, Clarice, como é que é esse dia a dia? Quantas pessoas estão envolvidas? Como é que vocês estão fazendo? A gente tem cerca de 20 pessoas envolvidas. Não é uma logística fácil, né? A primeira coisa que a gente teve que aprender é que é totalmente diferente de toda a campanha que a gente fez até hoje, né? Qualquer coisa que a gente tenha trabalhado e que vai fazer uma campanha, arrecadar recursos para alguma coisa, se pensa logo num mutirão. Agora, tudo que a gente não pode fazer é um mutirão, porque a gente não pode juntar pessoas, né? Então, a gente precisa ter um cuidado com a segurança dessas pessoas enormes, né? A gente grava vídeo, a gente fez regras de como receber as cestas e como entregar as cestas, né? A gente tem um cuidado enorme com isso, porque a logística ela é muito complexa. A gente teve um apoio enorme, porque a Souza Cruz colocou à nossa disposição a frota dela aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, tem dias que a gente está rodando com 15 caminhões, né? Cada caminhão tem uma capacidade, dependendo do tamanho, de levar 250 a 300 cestas para as comunidades, né? Então, esse foi o primeiro apoio que a gente teve e que realmente fez toda a diferença. A gente já entregou, estou aqui com os números de hoje, 753 toneladas de alimentos
em 179 comunidades e atingindo as 63.628 famílias. E a gente tem feito essa conta das 63 mil famílias vezes 4, 5, né? A gente já atingiu mais de 200 mil pessoas em um mês. É um número realmente que nos surpreende, né? É número de prefeitura, digamos assim, né? Quando eu vejo na televisão alguns dizendo que doaram 26 toneladas, eu falo, mas 26 toneladas? Isso não é possível. E a gente está com esse número todo, e como é que... quais são os grandes desafios que você vê no dia a dia? A gente tem vários desafios, porque a gente lida, tudo muito... A gente trabalha com o que está acontecendo naquele momento, né? Então, a gente vai acompanhando as comunidades, né? As que já chegaram. Então, o fluxo ele é muito rápido, né? A Luísa avisa, temos tanto, né? Tá aqui o saldo do dia. Eu aciono a nossa equipe de compra e digo, olha só, temos tanto dinheiro para comprar as cestas. Aí elas vão acionando os nossos fornecedores e ver quanto que eles conseguem entregar. Para vocês terem uma ideia, semana passada a gente entregou cerca de 6 mil cestas dia e agora a gente está entregando 3 mil cestas dia, né? E aí a Andréia do Instituto Eclos vê as comunidades, aí a gente tem que avisar as comunidades que a cesta vai chegar, aí a gente depende dos caminhões, a gente tem que diversificar os fornecedores, porque se a gente compra tudo no mesmo dia daquele único fornecedor, faz uma fila de caminhão e aí vai atrasando, né? A gente avisou a comunidade que ia chegar, mas aquele caminhão é o sexto da fila, isso já aconteceu com a gente. Aí a gente recebe uma grande doação, por exemplo, da L'Oréal, de álcool em gel, shampoo e condicionador. Aí a gente tem que buscar outro transporte, aí a gente tem a van, tem o apoio de outros caminhões para entregar o álcool em gel. Aí chega a Ovos da Mantiqueira, e nos doam 500 mil de ovos, mais de 140 mil dúzias de ovos. E aí, para não fazer as comunidades se mobilizarem mais de uma vez, a gente acerta a entrega dos ovos, que não pode ser feito em caminhão. Imagina um caminhão com ovos e cestas básicas, a grande omelete que não ia ser. Então, a Souza Cruz está nos facilitando a vida também com vans. Então, as vans vão entregando os ovos, vão entregando as cestas, os caminhões. A gente ainda entrega máscara, porque a gente tem um monte de confecções, né? Cantão, reserva e várias outras que estão fazendo máscaras de proteção. A parceria exatamente. Não, e o mais importante exatamente. Todo mundo ouvir aqui, né? Nossas organizações, elas não têm nada a ver com isso, né? Com logística. Exatamente. Aprender a distribuir ovo, né? Ovo de galinha, né? A gente ficava brincando, ovo de quê? É ovo de Páscoa, ovo de galinha. Teve doação de ovo de Páscoa, depois veio a doação dos ovos de galinha, tão importantes, né? Como proteína, para a gente distribuir. E aí, cada vez a gente vai reaprendendo, montando essas logísticas, essas rotas, né, que a Clarice está contando, para fazer chegar, né? Então, o nosso objetivo é conseguir levar tudo isso que a gente está recebendo para quem mais precisa nesse momento. E aí é um olhar que a gente já tem como experiência, né, há algum tempo, de entender que essas pessoas já viviam em vulnerabilidade social há muito tempo e com uma situação como essa tudo fica mais grave. Então, ontem eu recebi, por exemplo, um print, né, de uma família que não comia 2 dias em Mesquita. E uma pessoa que estava a avó, que cuida dos netos. Então, assim, são situações reais. A gente recebe áudios, vídeos, depois quando as pessoas recebem, né, o agradecimento. E esse agradecimento é para todo mundo que está envolvido. Todo mundo que doa R$10, todo mundo que tenta fazer uma ligação para conseguir mais alguma coisa. Então, assim, todo mundo é muito importante nesse momento. Porque
Uma das coisas que eu acho que tem sido muito a tônica do nosso trabalho é trabalhar com a urgência. A gente aprendeu fazendo. Hoje eu conheço bastante de caminhão, sei quanto que cabe num, quanto que cabe no Quantos outro, pallets, né? se a carga é paletizada, se a carga é batida, né? Batida é a solta, paletizada, enfim, todos os nossos parceiros que querem nos ajudar emprestando caminhão, eu já falo como se eu fosse uma pessoa de logística e a gente não é, né? A gente aprendeu. Mas o que eu acho que foi muito interessante é que a gente não parou muito, ao contrário do que a gente faz, né? Porque somos 3 instituições que damos um valor enorme para a gestão, mas dessa vez não deu para fazer um planejamento. A gente foi fazendo, a urgência estava aí, a gente começou entregando, começamos batendo cabeça, né? Aprendemos. 1.000 cestas num dia, para nós, era uma coisa do outro mundo, né? A gente começou assim, com 1.000 cestas num dia, a gente soltou rojão. Essa semana passada a gente entregou 6.000 e estamos preparados para entregar mais. Entrando dinheiro, a gente consegue entregar mais, porque o que não falta são comunidades precisando, né? A Luísa fala, e todos nós somos super acessados, é escolha de Sofia todos os dias. Agora mesmo acabei de receber uma mensagem do pessoal lá do Complexo do Lins, contando o desespero, 500 famílias passando fome, e que a gente tinha que entregar lá também, e a vontade é de mandar um caminhão para lá amanhã, né? Mas assim, Não, nós já estamos. Cada áudio que a gente recebe, cada e-mail, cada mensagem, a gente quer desviar a rota e mandar para lá. E é muito difícil isso no dia a dia, assim, acreditem, vocês todos estão acompanhando a gente, é por isso que tem que crescer. A gente já teve 7,5 milhões de reais em doação para isso. As cestas começaram num valor de 70,2 e elas já estão custando R$ 83, né, Clarice? Então, Isso. a gente tem essa variação aí de preço e tentando fazer o máximo possível dessas entregas. A gente vai começar uma experiência também com cartão, né? Cartão para tentar ampliar a entrega e depender menos dessa logística de caminhão que a Clarice disse, então, que é super complexa, para ver se a gente consegue ganhar escala. Mas para ganhar escala, tem que ter dinheiro, né? Então, as doações não podem parar. Não pode ser no primeiro mês que todo mundo ficou em pânico, né, com a situação. Isso tem que ser recorrente, né? A gente ainda não tem data para acabar, então é muito importante. E quando a gente está falando dessas comunidades, né, de prevenção, a gente manda material de limpeza e higiene também, mas a gente está falando de lugares que não tem água, né? Então é super, super difícil de você falar para não aglomerar. A gente recebe foto da porta das ocupações com filas. As pessoas estão com fome, as pessoas querem garantir ali uma cesta. Então, assim, a situação é muito grave, e precisa do apoio de todo mundo. Uma das coisas, assim, a gente tem um grupo de Instagram com todas as comunidades de fotos, né? Porque uma das formas da gente prestar conta, além das notas fiscais, que é a função aí do FII, hoje eles tiveram auditoria externa, hoje de manhã a Luísa foi auditada, uma das formas de prestar conta são com as fotos, né? Com as coisas chegando. E às vezes chega uma foto assim, outro dia, logo no começo, a gente recebeu uma foto que me impactou muito. Era uma panela de feijão, simplesmente tirada assim de cima, você viu o feijão lá dentro da panela. E embaixo via assim, há 15 dias isso não acontecia na minha casa. Aí a gente vê a realidade. A gente vê que se já era complexa a realidade, essa realidade era complexa para um número X de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema nas comunidades. E que, de certa forma, o corona está ajudando. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Essas pessoas estão comendo por conta do vírus.
Antes não comiam. Mas tem um número gigante de pessoas que estavam trabalhando, estavam com o seu empreendimento, estavam gerando renda, com a vida equilibrada, e que essas pessoas pararam de ter a renda. Então, elas foram para a mesma condição de total falta de desabastecimento. A gente também, outro dia, recebeu uma foto que era a foto de um armário vazio e depois com a cesta básica. Então, botaram antes e depois de receber a cesta básica. É essa a realidade que a gente está vivendo. Teve uma também super impactante que a gente recebeu de uma pessoa cega que mora sozinha, né? E aí cada história que vem, né, começa a levar a gente para lugares que são realmente difíceis, né? A gente, né, respira e fala, bom, vamos embora. A cesta chegou para ele, né? A cesta chegou para uma pessoa cega que mora numa comunidade e que, porque tem projetos sociais muito sérios, né, nessas comunidades, conhecem o seu entorno, conhecem as pessoas que eles estão trabalhando, essa cesta consegue chegar numa pessoa como essa. E aí eu acho que uma mensagem super importante nesse momento, que eu acho que você deve concordar, Clarice, é que nunca ficou tão claro a importância das organizações sociais, né, que atuam forte com as comunidades, com esse público, e que rapidamente conseguiram, em rede, se estruturar, se organizar para fazer chegar, né? Porque a gente está vendo várias ações super demoradas e decisões que não sabe como é que vai fazer, cadê o cadastro, se tem cadastro, não tem cadastro. E a gente vendo as organizações que a gente já conhecia e já trabalha tão organizadas, sabendo qual é o público. E aí, triplicando o público, né? Atendia 50 famílias, hoje está com 500 famílias, né? Lá no Complexo do Alemão, ele tinha 400 famílias, ele já cadastrou 1.000. Né? Então, assim, os números crescendo, mas vendo a importância de cada liderança comunitária, cada empreendedor social que já trabalha na sua comunidade, né, tentando melhorar aquele lugar, como isso fez toda a diferença para essa articulação, né? Exatamente. Esse é um problema que ninguém resolve sozinho, né? É um círculo virtuoso de ação, né? É muito grave, muito sério para alguém resolver sozinho. Agora, a base, como a Luísa falou, as organizações de base comunitárias, que são quem realmente conhecem as pessoas que estão vivendo o dia a dia, que estão trabalhando com essas pessoas, são peças-chaves nessa estrutura que a gente montou, né? Para que essa cesta chegue em quem tem que chegar, né? Então, é importantíssimo os doadores, é importantíssimo quem está nos ajudando com a logística. Nós, como 3 organizações que atuamos direto com a ponta, também estamos fazendo o nosso papel, mas essas organizações da base e que normalmente não são olhadas, não são acreditadas no trabalho que faz, né? Cada vez mais a gente está nessa vida onde ONG é todo mundo que não quer nada com a hora do Brasil, não faz nada. Tá aí, ó. Se a gente não tivesse essas instituições, essa semana ainda a gente vai terminar com quase 70 instituições de apoio lá na ponta, e são instituições que, outro dia a gente viu uma dessas instituições, não estou me lembrando da comunidade, mas era uma comunidade bem de periferia, bem pobre, que postou no nosso grupo assim: recebemos legumes e frutas. Não são muitos, mas os parceiros que quiserem pode vir aqui. Botaram uma foto, era uma mesa com meia dúzia de legumes e frutas. E essa comunidade estava dividindo com as outras. Então, você vê gente que não tem quase nada, dividindo com quem definitivamente não tem nada. Isso tem que ser olhado. Essas pessoas trabalham com propósito. Essas pessoas são uma força gigantesca no Brasil, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem 2 milhões de pessoas vivendo em comunidade. E elas são olhadas, a grande maioria, como se não quisessem nada, como se todo mundo fosse bandido, e a gente está vendo cada vez mais, nós já vemos que trabalhamos com isso no dia a dia, mas se é uma coisa que
está sendo importante é esse olhar para as comunidades, né? Ver do que elas são capazes. E elas são capazes de muito, porque elas aprenderam a dar nó em pingo d'água, elas aprenderam a resolver problemas, e problemas seríssimos. E esse está sendo mais um, que não é tão diferente dos outros todos que elas têm. E elas estão lá, e elas de manhã cedo, e elas acordam, e elas agradecem, e elas entregam para aquela família lá, como a Luísa falou, um cego que estava abandonado, sozinho dentro de casa. Eles acharam essa pessoa e levaram uma cesta básica para eles. E assim, a experiência que o Banco da Providência tem, né? O banco lida com esse público, né, o ano inteiro, e o FI é um apoiador do Banco da Providência há bastante tempo, né, dos programas do banco, e a gente vê quando alguém entra renda zero e sai, começa a receber R$2.000 por mês consertando ar-condicionado e várias outras coisas. Então, assim, é possível, né? A gente que trabalha nesse setor, primeiro que a gente tem que ser otimista já por natureza, né? Para não desistir. Mas a gente é otimista porque a gente vê os resultados, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa estruturada, como isso desdobra e como as coisas se transformam, né? Isso é possível. A gente investir no capital humano é fundamental, né? Essas pessoas têm características incríveis, né? Uma resiliência enorme, uma força de vontade gigantesca, e a gente investe tão pouco, né? E agora a gente está vendo num problemaço desse que a gente está vivendo, maior provavelmente da humanidade nessa vida mais moderna, a gente está vendo o quanto está saindo caro ter deixado tantas pessoas para trás, assim, né? E a coisa que a gente está falando o tempo todo a gente está acreditando que a gente vai ter outro olhar quando as coisas mudarem, né? É o que nos faz ainda trabalhar como a gente está trabalhando, né? A gente 8 horas da manhã já tem caminhão perguntando rota e tal, e com certeza 10 horas da noite a gente ainda está vendo se recebeu, se não recebeu, o que aconteceu, e de segunda a segunda, domingo um pouco mais de tranquilidade, é dia de faxina em casa, né? Que a gente está preso em casa. E a gente está nisso um mês. O meu caso com 2 filhos ainda, né? Jogando É. bola, fazendo Exatamente, reunião, e exatamente. tudo que tem que fazer. Clarice, uma outra coisa que a gente tem vivido, né, nos nossos... A gente brinca que tem um mês que parece que a gente está fazendo isso há um ano, né? Tamanha intensidade de tudo, das decisões que a gente tem que tomar, do que chega, né? Porque chega doação de detergente, chega doação de, sei lá, mas ovo de Páscoa, de máscara. Ovo de Páscoa. E aí a gente vai decidindo de manhã, né? A gente faz uma reunião, eu, Clarice e Andréia, né? Para alinhar vários pontos. E a gente está super organizado, porque o grupo do União Rio também tem um comitê que decide coisas, aí tem a frente de saúde, né, para reativar os leitos de hospitais, compra de EPI. Então, tem uma frente trabalhando para esse lado, tem a frente de comunidades, que é essa que a gente está mergulhada, e aí todo mundo se junta numa reunião para dizer os resultados, falar dos desafios. Então, a gente está se estruturando, né, ao longo do período, né, de um mês que está valendo por um ano de ações, e até para o Instituto FI, né? 7,5 milhões em um mês, né? Que números são esses? Onde estava todo esse dinheiro? E a gente sempre acreditou que ele existia, né? Então, o que a Clarice está dizendo de sair disso tudo com alguma coisa diferente, né? Com outro olhar, porque não é possível que não venha nenhum aprendizado, né? Com esse momento tão duro que a gente está vivendo, né? Para a filantropia, para a doação, para fortalecimento dessas organizações que estão na ponta. Então, de fato, eu, como otimista que sou, não consigo imaginar que esses doadores todos não se tornem doadores recorrentes de alguma causa, né? Da causa que eles escolham. Como é que você acha que vocês vão trabalhar isso também no banco? Porque vocês cortam dobrado ano a ano para fechar o orçamento. Exatamente.
Quando eu olho todo dia lá a tua planilha do saldo, de quanto já captou, eu digo 2 anos do banco, 1 ano e meio do banco, 2 anos do banco, meu Deus, em um mês, né? A gente, ó, sua para a gente conseguir os recursos necessários, né? A gente, parte da equipe já está pensando como a gente vai fazer essa retomada, né? Porque os projetos todos foram pegos e a gente ia começar as aulas da parte da fase 1, que a gente chama, dentro das comunidades, né, nas favelas, e a gente suspendeu, a gente está muito ligado às famílias, né, por WhatsApp, por todas as possibilidades de comunicação, e a gente já está pensando como é que vai ser essa retomada, e uma coisa a gente tem certeza, né? Vão entrar mais de 5 milhões de pessoas na pobreza extrema, que é o nosso público-alvo. Então, se antes a gente atingia cerca de 600 famílias por ano, agora a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir atingir mais. E o que a gente espera é que esses recursos, né, que ainda bem vieram e estão sendo muito bem empregados, que eles continuem para a retomada dessas famílias, né? A retomada desse empreendedor que ele estava num equilíbrio tênue, estava se sustentando, estava gerando renda, tem empreendedor gerando mais de R$ 3.000 por mês, mas agora parou de 100%, porque o empreendedor que gerava consertando ar-condicionado, ele não está mais consertando ar-condicionado. A cabeleireira, a que faz festas e salgadinhos, as únicas que estão conseguindo continuar trabalhando são as costureiras que estão fazendo máscara. Está tendo uma mobilização bastante grande, né? Hoje mesmo a nossa van pegou uma doação de uniformes que vão ser transformados em máscaras pelas mulheres empreendedoras do Banco da Providência. A gente vai entregar para elas amanhã. Então, essas estão gerando renda, mas só essas, as outras não estão gerando renda. E elas vão ter que voltar de alguma forma, porque aí vai precisar de novo o capital de giro, vai precisar de novo ver o seu público-alvo, os seus clientes. As comunidades estão muito abatidas com isso tudo que está acontecendo, né? Na verdade, a gente sabe que está começando, né? Hoje eu vi uma informação que em um mês foi todo o número de pessoas que morreram de problemas respiratórios do ano passado, aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil, já não me lembro, mas é porque está subnotificado, né? As pessoas estão morrendo e não está dizendo que é de Covid-19, que não fez o teste. E nas comunidades isso é um desastre, porque é uma família que moram 6 pessoas em um cômodo, usam o mesmo banheiro. Não dá para elas ficarem em isolamento. Elas circulam pela comunidade, porque não dá para ficar em isolamento, porque o isolamento é assim, né? Então, a gente vai ter muito trabalho. A gente fala, como é que as crianças, né, ficam dentro de casa, numa casa com tanta gente como você está contando, né? Não vai pra rua, não vai brincar, né? Não tem PlayStation, não tem brinquedo em casa, não tem essas coisas outras para distrair. Então, assim, é super difícil esse isolamento social nas comunidades, né? E se a gente tiver incentivos contrários a isso, mais difícil ainda, né? Então, o que a gente vê hoje, realmente, a gente escuta, né? Muitas pessoas que estão com sintomas e não tem teste para todo mundo, então realmente é um problema que a gente vive. E aí, como é que isso... A gente não sabe para onde que isso vai caminhar, né? Em quanto tempo isso dura, quando retoma, as pessoas não vão ter dinheiro para consumir, mesmo nas comunidades, né? Mesmo a que é a cabeleireira, se ela vai ter cliente, como é que isso vai funcionar? Então, realmente, tem um cenário super assustador. A gente já está caminhando para o fim. Queria agradecer a todos pela presença virtual, que realmente o mundo está dentro aqui desse Instagram, é muito engraçado isso, tem lives e lives e lives. Agradecer mais uma vez a parceria, né, Clarice, que a gente já tinha há tanto tempo. Agradecer o compromisso, que eu vi que tem um monte de organizações que já receberam essas doações.
agradecer o compromisso deles, a responsabilidade com essa entrega para quem precisa, né? Porque quando a gente entrega numa instituição esses alimentos, a gente confia nessa liderança que ele vai fazer a distribuição da forma mais correta possível para chegar de fato para quem precisa. Então, todos vocês que estão aqui ouvindo a gente, vendo e ouvindo, né? Agradecer de verdade, porque a gente fica muito feliz quando recebe todas aquelas fotos das pessoas recebendo a cesta. É muito importante para a gente, como prestação de contas, para a gente mostrar o processo inteiro, bem linear, onde entra, onde está saindo, como está sendo feito. Então, faça perguntas, a gente está super disponível para responder dúvida, como é que eu faço isso, aquilo. Não é cesta básica que você quer doar, encontre a forma de atuar, quer apoiar as mulheres empreendedoras que estão fazendo as máscaras, tem vários projetos que já estão cuidando dessa parte, tem para todo mundo. Tem problema para todo mundo se envolver, resolver, divulgar para outras pessoas, para os amigos que não estão fazendo nada, as pessoas que estão paralisadas, né, um pouco em pânico com o momento. Tem várias formas de agir, várias formas de atuar. E aí, suas considerações finais, Clarice, por favor. Assim, o momento é extremamente difícil, né? Isso não precisa nem dizer, mas também tem muita coisa boa surgindo disso, né? Como a Luísa falou, nós somos parceiras, o Instituto FII é um dos maiores financiadores do Banco da Providência já tem bastante tempo, quando ainda nem era Instituto FII, né? E está sendo muito bom, a gente está mais perto, parece que a gente é amigo de infância, né? Porque se fala 500 vezes por dia e resolve problemas o tempo todo. Mas, assim, o que a gente tem que agradecer muito é essa rede que está se formando, né? Que já existia, mas que os nós dessa rede estão se fortalecendo. Né? Como eu disse antes e repito aqui, os nossos parceiros estratégicos estão nas comunidades. São as pessoas que trabalham nas comunidades, que conhecem os seus territórios, que sabem aonde aperta o sapato, que sabe o que é melhor, não é a gente de fora que vai chegar lá e vai achar que o melhor é isso, é aquilo. A gente tem que trabalhar junto, o Banco da Providência trabalha bastante em parceria com as organizações lá de base comunitária, lá da ponta, e eu acho que agora isso está sendo iluminado e as pessoas estão vendo o potencial que isso é. Né? Não tem outra forma de reduzir desigualdade social que não seja todo mundo junto e misturado. Né? E essa coisa da gente participar do União Rio, como a Luísa falou, que é muito interessante, as demandas vão aparecendo e tem sempre alguém que conhece uma pessoa que é a ponta para resolver aquele problema. Precisa de uma coisa, eu conheço uma empresa que faz isso. Mas isso precisa de recurso. Eu tenho uma doação. Mas e a comunidade tal? A gente conhece uma ONG que está lá na ponta que pode escoar isso. Isso acontece o dia inteiro. Unir pontas, eu acho que é a nossa missão mais importante. E que esses nós, eles não se desatem. Que depois disso tudo, essa rede que se fortaleceu tanto diante de uma diversidade tamanha para a humanidade, ela continue se fortalecendo, né? Todos nós que trabalhamos com propósito, como a Luísa falou, tem para todo mundo, quer ajudar com máscara, quer ajudar com dinheiro, quer ajudar com qualquer coisa. Vai ter sempre alguém que vai ter possibilidade de operacionalizar e vai ter sempre alguém lá na ponta que vai poder aplicar bem, de forma correta e eficaz esse recurso. Então, para terminar, dizer que temos que estar todos juntos. Esse não é um problema que a gente vá solucionar, seja lá quem for, sozinho. Né? E é um problema que é anterior ao coronavírus e que vai continuar posterior ao coronavírus. E o que a gente quer é que essa união que se fortaleceu, que ela não termine, para a gente conseguir
ter orgulho de dizer que o nosso país não é mais um dos mais desiguais do mundo, que depois do coronavírus a gente conseguiu um outro olhar para esse país que é tão grande, tão cheio de pessoas tão criativas, tão trabalhadoras e que querem fazer a diferença. Lindo, Clarice, é isso. Complementando um pouco, eu acredito tanto no nosso país e na força que cada um de nós tem. E quando a gente se junta, a gente consegue ver o poder disso, né? Então, assim, a gente tem pessoas de todos os segmentos envolvidas no União Rio, cada um ajudando da sua maneira. Então, realmente, que isso fique para a gente poder transformar a nossa cidade, a gente contagiar outros estados, porque do União Rio surgiu União São Paulo, União Salvador, União Espírito Santo. E é isso, assim, nós somos os donos disso aqui, né? Então, a gente precisa, sim, influenciar as políticas públicas para a gente conseguir ter os melhores resultados, ter retorno, ter tudo isso que a gente precisa como sociedade civil organizada, né? Então, é um momento que juntou e fortaleceu e mostrou para todo mundo o poder que isso tem. Então, gente, obrigada, de verdade. Quinta-feira eu vou fazer esse mesmo bate-papo com a Andréia, do Instituto Ecos, a Andréia Gomes, para ela contar um pouco o pedaço dela, que é a articulação com as comunidades, né? Os desafios que ela encontra. E aí a gente, quinta-feira, se encontra aqui de novo, tá bom? A gente, por direct, podem mandar mensagens, perguntas, que a gente responde, Banco da Providência, Instituto FI. Obrigada mais uma vez, Clarice, e até logo mais, né? Até amanhã. Até daqui a pouco, de novo, fechando a rota de amanhã. Tchau, gente. Tchau.